tudo o que tem acontecido em nosso meio é pela vontade do Senhor. Pela vontade e o tempo do Senhor. Por isso é que Deus nos tem dado a alegria, a graça e a grandeza dele, e que se manifesta a virtude do Espírito Santo dele em nosso meio. Amém? É pelo seu tempo. É pela sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Porque Deus está em uma realidade que é muito diferente que a nossa. Porque Deus faz tudo pelo seu tempo. Porque para nós fazermos o 5º aniversário, foi pela vontade dele. Foi pelo tempo dele. Amém? Pelo que há de fazer, vai ser pela vontade dele e não pela nossa. Amém? Porque é pelo seu tempo. Ele não está debaixo do tempo. Ele é o soberano do tempo. Ele é o dono do tempo. Nada faremos sem a vontade dele. Nada faremos sem o tempo dele. Porque Deus faz tudo no tempo certo. E Deus faz certo em todo o tempo, quando ele quer. A Bíblia nos diz em Hebreus 4:16: nos aproximemo-nos, pois, com confiança no trono da graça, para recebermos misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados no tempo certo, no tempo oportuno, na hora H, pelo tempo dele. Por isso, deixa-vos dizer, amados, para que Deus nos proporcione a graça e a grandeza dele, pelo tempo dele, importa que nós estejamos preparados e para recebermos o que ele quer que nós façamos. Amém? A Bíblia nos diz: tudo coopera para o bem daquele que ama. Então, esta igreja, ou seja, este lugar, é um lugar com quatro cantos ou 4 paredes: o teto e o chão. Mas quem faz a igreja somos nós. Nós é que fazemos a igreja. Então, quando a Bíblia nos diz que tudo coopera para o bem, logo, digo assim que nós estamos a cooperar para o bem, para que a igreja vá bem. Daquele que ama Deus. Então, nós, igreja, nós que constituímos esta estrutura, amamos a Deus, para que tudo vá bem. Tudo coopera daquele que ama. Então nós amamos a Deus para que tudo nos corra bem, para que a igreja dele, que não é nossa, vá bem. Por isso importa muito que nós façamos a vontade do Senhor. Mas também há um detalhe: para que tudo coopera para o bem, nós temos que ter comunhão com Deus. Amém? Porque aqueles recém-convertidos, muitas das vezes, eles ficam estupefactos quando acontece muita coisa má com eles. Porque nós, os discipuladores, quando vamos discipular alguém, não temos cuidado em algumas palavras. Olha, meu irmão, minha irmã, se tu aceitares Jesus como Senhor e Salvador, tudo vai correr bem. As doenças que tem em casa, já não vais ter. As doenças que tu tens, que a tua família tem, olha, o desemprego, não vais ter mais desemprego, porque Deus é contigo. Deus vai ser contigo. Tudo vai acontecer, vai haver renovo na tua vida. É verdade, sim. Amém? Mas se esses recém-convertidos
ter comunhão com Deus. Porque deixa-vos dizer nesta manhã, amados, que muitos de nós que estamos aqui sentados não temos comunhão com Deus. Muitos. Podemos servir, podemos tocar até, cantar, podemos estar ali na rádio, podemos até varrer, mas não temos comunhão com Deus. E quando aquele cristão que não tem comunhão com Deus, tem um nome, é cristão teórico. Porque o que ele ouve, o que ele faz é teoria. E aquele recém-convertido, que realmente não tem comunhão com Deus, tem um nome. Amém? É um ateu prático. É apenas ateu e está a praticar o cristianismo. Amém? Mas importa nós, para que tudo, mas tudo coopera. Importa que nós estejamos na dispensação do Senhor. Importa que nós deixamos que Deus age no seu tempo, no seu devido tempo. Amém? Importa que sejamos obedientes na graça e na virtude do Espírito Santo do Senhor. Mas nós vamos dizer que há aqui uma história na Bíblia, quando Deus pede que Abraão saia da sua tenda. Quando Deus chega a Abraão, saia da tua tenda e venha cá fora. Quando Abraão saiu da sua tenda, Deus pediu que Abraão olhasse para o céu e contasse as estrelas que existe no céu, ou que está naquele momento no céu, que contasse o número das estrelas e que lhe dissesse ao certo quantas estrelas estavam no céu. Mas Abraão disse: Senhor, eu não tenho possibilidade, eu não tenho poder de contar o número das estrelas. Então o Senhor responde a Abraão: então eu sei o número das estrelas que tenho no céu e chamo elas cada uma em seu nome. Amém? Importa que nós estejamos na dispensação do Senhor. Importa que a igreja esteja na dispensação do Senhor. Importa que a igreja tenha 3 virtudes. A primeira é missão. Amém? Para que possamos estender a igreja. Porque todos nós aqui somos evangelistas. Todos nós aqui somos discipuladores. Precisamos levar a palavra de Deus para que a sua seara se expanda. Para que a sua seara se estenda. Amém? A segunda é missão. Ou seja, já falei da missão. E a segunda é ação. Para nós termos a vontade de levarmos a palavra de Deus, precisamos ser ativos, precisamos de ter a ação, precisamos de ser fortes, resistentes e levar a palavra de Deus, como a Bíblia nos diz, até os confins da terra. Amém? Precisamos de ter força e coragem para levarmos a palavra de Deus. A terceira vertente é visão. Precisamos saber onde levar a palavra de Deus. Precisamos levar a palavra de Deus com convicção onde nós vamos. Amém? Porque quando Moisés estava num sítio, quando Deus queria que Moisés fizesse uma missão no Egito, Deus disse: tira as sandálias dos teus pés, porque é um lugar. Por isso nós temos que ter visão onde nós levamos a palavra de Deus.
Mas importa que estejamos na dispensação do Senhor. Importa que estejamos na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Há desistência? Há. Há fracasso? Há. Mas continuemos. Quando há um plano que nós temos, nós traçamos um plano em nossa vida. Nós traçamos um projeto em nossa vida. Mas muitas das vezes nós buscamos muito o nosso eu. Demos primazia ao nosso eu. Vangloriamos muito o nosso eu. E deixamos Deus para trás. Então, quando nós estamos a fazer um plano, e quando este plano não está a dar certo, nós vamos buscar o plano A. Amém? Estamos ligados? Vamos buscar o plano A. Não é o plano de Deus. Não está, esse plano não está nas mãos de Deus. Fracassa. Não está no tempo de Deus. Fracassa. Vamos buscar o plano B. Não está no plano de Deus. Fracassa. O plano C não está nos planos de Deus. Fracassa. Aí é que vem a desistência, o desespero, a depressão e até a morte. Porque muitas das vezes nós esquecemos que é a vontade de Deus que tudo acontece em nossas vidas. É o tempo de Deus que tudo acontece em nossas vidas. Mas deixa-vos dizer, amados, que mesmo nós colocando esse projeto ou este plano nas mãos de Deus, importa que quando temos este plano, dizemos assim: Senhor, entrego este plano nas tuas mãos, será pela tua boa, perfeita e agradável vontade. Será pelo seu tempo. Mas Deus é tão bom para conosco, que muitas das vezes Deus deixa fracassar. Muitas das vezes Deus faz com que nós oremos mais para que este plano dê certo. Então o que é que nós fazemos quando este plano pusemos nas mãos de Deus? Quando fracassa a primeira vez, nós vamos buscar o plano A, sim. Plano A é do Senhor. Plano B é do Senhor. Plano C é do Senhor. Então, quando Deus começa a ver, porque nós somos humanos, amém? Nós temos as nossas fraquezas. Então, nós começamos a nos questionar. Então, se é pela vontade de Deus, então, mas por que não está a dar? Então, nós nos acusamos a nós próprios. É o negócio de Deus que deixa o plano ou o projeto fracassar. Mas temos que pensar que o homem, é difícil pensar que não, está nas mãos de Deus. Mas o homem diz assim: ai, é o meu desespero, é o meu fim. Já, é assim, não tenho mais, já fiz o plano A para o Senhor, plano B para o Senhor, plano C para o Senhor, o que é que eu vou fazer? Então começa a criar a desistência. Começamos a ser alimentados pela incredulidade. E a incredulidade depois se expande em muita coisa. Se expande pelo medo. Se expande pela desistência. Se expande pelo desespero. Se expande pela falta de vontade de orar. E que pode vir até a angústia, a depressão e outras coisas mais. Mas importa nós esperarmos no tempo do Senhor. Se fracassou uma vez, é pela vontade dele. E muitas vezes quando fracassa, é para que nós consigamos ter maturidade. Caímos, mas sabemos que caímos é pela vontade de Deus. Fracassamos é pela vontade de Deus, porque eu pus o meu plano nas mãos de Deus. Eu pus o meu plano no trono da graça. Importa que esperemos e tenhamos confiança. Nos aproximemos, pois, com confiança no trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça
para sermos ajudados no tempo oportuno. Espera no Senhor. Anima-te. Espera no Senhor. Deus deixa que nós fracassamos, sim, para nós levantarmos. Porque a fraqueza nos ensina o sucesso. Amém? Porque a fraqueza gera sucesso. Amém? Importa sermos fortes e firmes na presença do Senhor. Importa busquemos o Senhor verdadeiramente em oração. A oração, muitas das vezes, nós pensamos que nos torna perfeitos, nos torna mais sábios na palavra de Deus. A oração, meus amados, não nos torna perfeitos. Mas a oração nos dá estrutura. A oração nos dá firmeza. A oração nos dá garantia no que nós possamos fazer. E que tudo dê certo. É a oração. Amém? Porque sem a oração não podemos fazer absolutamente nada. Porque se nós vamos num projeto sem orar, então nós estamos a buscar o nosso eu. Estamos a dar importância, primazia no nosso eu. Amém? Por isso, oremos verdadeiramente. Oremos perseverantemente quando nós temos algo, quando nós estamos em tribulação, nós quando estamos em tempestades, oremos no Senhor. Tenhamos uma visão espiritual naquilo que nos está a fazer mal, aquilo que faz com que nós somos cárceres. Amém? Que estamos aprisionados naquilo. Então importa nós vermos tudo aquilo na visão espiritual. Na Bíblia tem uma história subejamente conhecida, muito conhecida na Bíblia, que é em Mateus o capítulo 14. Quando os discípulos estavam no meio do mar, na tempestade, no meio da tempestade, no meio da turbulência das águas, no meio das águas, das águas bravas. Amém? Jesus sabia o que estava a acontecer. Mas Jesus não queria ir no tempo deles. Jesus queria saber como é que eles iam fazer. Porque não havia solução nenhuma. Acredito que eles fizeram o plano A, o plano B, o plano C. Mas se calhar não buscaram a Deus. Não questionaram a Deus. Amém? Mas Jesus sabia. Porque Deus é o Deus onipotente, omnisciente, omnipresente. E sabe todas as coisas. Amém? Mas Jesus sabia. E quando Pedro, ele pensa, quando Jesus aparece no meio do mar, nenhum dos homens que estavam ali no barco teve a atitude que Pedro teve. Pedro teve uma atitude de fé. Quando Jesus aparece, já nas últimas, no fim da linha, porque Deus aparece sempre no fim da linha, quando nós sabemos que nada dá certo, e no momento, na altura em que nós achamos que já estamos no fim da linha, já não temos mais solução, já tivemos todos os planos, já fizemos todos os planos, é nessa altura que a glória do Senhor se manifesta. É nessa altura que a glória do Senhor se manifesta, se permanece ali naquele momento. Então quando Jesus aparece em pleno mar, Jesus estava no meio da tempestade, Jesus estava no meio da turbulência, de águas vivas. Mas onde Jesus estava, deixa-vos dizer, amados,
bem-amados, onde Jesus estava, as águas estavam tranquilas. O que quer dizer, evangelista? Jesus estava no meio da turbulência. Jesus estava no meio das águas vivas, mas onde ele estava, as águas estavam tranquilas. Então quer dizer que Jesus era o dominador do mar. Jesus estava sob o domínio da tempestade. Jesus estava sob o domínio das águas bravas. Amém? E onde ele estava, estava em águas tranquilas. E Jesus andou a caminhar nas suas calmas em direção ao perigo, em direção ao barco onde eles estavam. Mas Pedro foi o único que pensou em ter com Jesus. Mas antes ele pergunta a Jesus: se fores tu, Jesus, deixa-me ter consigo. Foi uma atitude de fé. Agora, deixa-me vos dizer, amados, todos aqueles que estavam ali não tiveram a atitude, não pensaram, não tiveram a atitude que Pedro teve. Amém? Pedro tinha duas vertentes. O projeto de Pedro, naquele momento, era de duas vertentes. Era de fé e ação. Amém? Mas depois a incredulidade tomou conta dele. Muitas vezes, quando nós temos fé, estamos a levar as coisas com fé, e quando muita coisa acontece em nossas vidas, começamos a ter incredulidade. Amém? Porque não olhamos os problemas, não olhamos as doenças, as tribulações, as atrocidades com um olhar espiritual. Amém? Quando Pedro sai do barco para ir ter com Jesus, Pedro olhava Jesus com um olhar espiritual. Amém? Pedro tinha uma visão espiritual em direção a Jesus. Pedro teve uma ótica espiritual em direção a Jesus. E Pedro via Jesus próximo. Pedro olhou para as águas tranquilas. Ele viu que, saindo do barco, indo ter com Jesus, as águas estavam tranquilas. Amém? Então, quando Pedro sai do barco, ele desvia o olhar a Jesus. Ele olha de um lado e olha do outro. Ele viu as águas bravas. Amados, deixa-vos dizer, nós não sabemos a dimensão do mar. Mas agora imaginem a dimensão do mar. E com a turbulência, com a tempestade que havia no mar. Quando Pedro desvia o olhar a Jesus e olha para a tempestade de um lado e outro, quando Pedro volta a olhar para Jesus, ele começou a ver imagens turvas. Porque ele olhou para o mar, deixou de olhar para Jesus e olhou para a tempestade, olhou para o perigo. E quando olha para Jesus, ele começou a ver as imagens turvas, ele começou a ver Jesus muito longe. Então, o que aconteceu a Pedro? Quando ele volta a olhar para Jesus, quando ele vê Jesus longe, e quando ele via mal a Jesus, ele foi consumido pela incredulidade. E a incredulidade lhe trouxe o medo. Amém? Ele teve plano, sim. Quando ele teve o plano A, ele afundava. Quando ele teve o plano B, afundava ainda mais. Quando teve o plano C, ele afundava muito mais. Porque Deus sabia que ele tinha perdido a fé.
Ele olhou para os problemas, não olhou para os problemas com uma ótica espiritual. Olhou nos problemas, olhou no perigo com uma ótica carnal. Por isso, nas nossas vidas, amados, quando nós temos problemas, quando estamos em atrocidades, olhamos esses problemas com uma visão, com uma ótica espiritual. A ótica espiritual nos traz resistência. A ótica espiritual nos traz persistência. A ótica espiritual nos traz confiança. Nos traz esperança. Sobretudo a fé. E quando olhamos nos problemas com dúvida, então a incredulidade toma conta de nós. Quando Pedro estava a afundar, Jesus aparece na hora. Por quê, amados? Porque Pedro teve atitude de fé que ninguém teve no barco. Porque ele sabia que indo ter com Jesus, ia andar nas águas tranquilas, sim. Mas ele olhou, voltou para trás, deixou de olhar ao Senhor. Tirou a direção dos seus olhos, dos seus olhos para o perigo. Amém? Muitas vezes isso acontece em nossas vidas. O desespero. Às vezes esquecemos que temos um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que sabe todas as coisas. Um Deus que conhece o nosso interior. Um Deus que nos formou. Um Deus que tirou-nos das entranhas da nossa mãe. Um Deus que está sob o domínio de todo o mal. O mal que nós estamos a passar, Deus é o dominador do mal. Mas esquecemos muitas vezes que Deus é o dominador de todo o mal. E olhamos esse mal com um olhar carnal. Mas olhamos este mal, todo o mal, doenças, problemas, com um olhar espiritual. É um desafio. E quando olhamos com um olhar espiritual, nós repreendemos, nós temos poder de repreender. Amém? Nós temos poder de repreender, nós temos poder de expulsar através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso, amados, quando a Bíblia nos diz, nos aproximemos, pois, com confiança, não com desconfiança, com confiança no trono da graça. Importa que nós, quando estamos nessa situação, busquemos a presença do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. O Espírito Santo que é o nosso mediador, o nosso ajudador. A Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, se a memória não me falha, o capítulo 8, o versículo 1, se a memória não me falha, ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, amados, nós temos a virtude do Espírito Santo. Nós temos o poder, através do Espírito Santo, de expulsar todo o mal em nossas vidas. Uma vez que olhamos os problemas com um olhar espiritual. Mas importa que busquemos o Senhor para andarmos em águas tranquilas. Para andarmos em porto seguro. Para estarmos firmes e constantes na presença do Senhor. Importa orarmos, buscarmos a presença do Senhor com confiança. Importa que sejamos obedientes em tudo quanto Deus quer que Ele faça no seu tempo. Amém? No seu tempo. Importa que estejamos na boa, perfeita e agradável vontade
de Deus. Que Deus abençoe esta rica igreja, em o nome de Jesus. Amém.